O grupo FACE, Fraternidade, Amor, Caridade e Esperança, apresenta o livro A Caminho da Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Uma visão geral da obra. Introdução e visão geral. A Caminho da Luz, publicado em 1939, não é um romance nem um manual de doutrina, mas sim uma grandiosa narrativa da história da civilização humana sob uma perspectiva espiritual. Uma tese sobre a história da civilização humana sob a visão da espiritualidade. É uma das obras mais importantes e ambiciosas da literatura espírita, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Emmanuel apresenta uma narrativa grandiosa que começa com a formação do planeta Terra e se estende até o século XX, projetando visões para o futuro. A premissa fundamental do livro é que a Terra não é um mundo isolado, e propõe que a história da Terra não é uma sucessão de eventos caóticos e acidentais, mas sim um processo cuidadosamente planejado e supervisionado por inteligências espirituais elevadas, e sua história não é um acaso. Pelo contrário, o planeta é um orbe de provas e expiações dentro de um vasto plano cósmico, governado e orientado por uma comunidade de espíritos puros, cuja maior autoridade é Jesus Cristo, o governador espiritual da Terra. Toda a história humana, com suas guerras, progressos, quedas e ascensões, é parte de um processo educativo divino para a evolução espiritual de seus habitantes. O objetivo central do livro é demonstrar a ação contínua da espiritualidade superior na condução do progresso moral e intelectual da humanidade, mostrando como cada grande civilização, cada revolução e cada grande personagem histórico desempenhou um papel específico no plano divino para a evolução da Terra. Estrutura da obra. O livro é estruturado de forma cronológica, cobrindo um período que vai desde a formação do globo terrestre até projeções sobre o futuro da humanidade. Pode ser dividido em grandes blocos temáticos. 1. A gênese planetária e as primeiras ações. 2. A missão de Cristo e a expansão do cristianismo. 3. A Idade Média e o Renascimento. 4. A Era Moderna e o advento do Espiritismo. 5. O futuro da humanidade e a missão do Brasil. Principais temas e conceitos abordados. 1. A gênese planetária e os exilados de Capela. Jesus como governador da Terra. Emmanuel apresenta Jesus não apenas como o mestre que encarnou na Judéia, mas como uma entidade espiritual de altíssima hierarquia, responsável por supervisionar a formação do planeta Terra e guiar sua evolução desde o início. Ele é o Cristo planetário. Os engenheiros siderais. A vida na Terra não surgiu por acaso, foi semeada por espíritos engenheiros ou construtores cósmicos que trabalharam sob a orientação de Cristo para organizar os elementos físicos e espirituais do orbe. Os exilados de Capela. Este é um dos conceitos mais marcantes do livro. Emmanuel revela que, há milênios, um planeta do sistema estelar de Capela passava por uma transição para um mundo de regeneração. Espíritos rebeldes e orgulhosos, mas intelectualmente avançados, que se recusaram a seguir as leis do amor e da fraternidade, foram exilados ou reencarnaram compulsoriamente na Terra, que na época era um mundo primitivo. Impacto dos capelinos. A chegada desses espíritos na Terra explicaria o súbito salto evolutivo de certas raças, formando as civilizações egípcia, hindu, israelita e ariana. A história da humanidade, segundo Emmanuel, é marcada por esse dualismo, a luta entre a inteligência avançada e a imperfeição moral herdada desses exilados, que aqui vieram para aprender a lição da humildade e do amor. 2. As grandes civilizações antigas. Emmanuel analisa o papel espiritual de cada grande civilização como parte de um plano maior. Egito, guardião do conhecimento esotérico e das verdades espirituais primitivas, preparou o terreno para o monoteísmo.
Índia, berço da mais profunda espiritualidade e filosofia, focada na busca interior e na compreensão da reencarnação. Povo de Israel, tinha a missão sagrada de consolidar a crença em um Deus único, monoteísmo, preparando o cenário para a vinda do Messias. China, responsável por desenvolver as bases do respeito familiar, da ordem social e da fraternidade. Grécia, tinha a missão de desenvolver a razão, a filosofia, a ciência e o senso de beleza, preparando a mente humana para um pensamento mais complexo. Roma recebeu a tarefa de unificar o mundo através da lei, da ordem e da administração, criando a infraestrutura, estradas e língua comum, que permitiria a rápida disseminação do Evangelho após a vinda de Cristo. 3. A missão de Cristo. O ponto central de toda a narrativa é a vinda de Jesus. Emmanuel descreve como o ápice do plano divino para a Terra. Sua mensagem de amor, perdão e caridade é apresentada como a lei maior, o código moral definitivo para a redenção da humanidade. A crucificação é vista não como um fracasso, mas como a afirmação suprema do seu amor, selando seu compromisso com o planeta. 4. A Idade Média e o desvio do cristianismo. A longa noite medieval. Após a simplicidade do cristianismo primitivo, o poder temporal se misturou à religião. Emmanuel descreve a Idade Média como um período de trevas espirituais, onde a mensagem de Cristo foi distorcida por dogmas, perseguições à Inquisição e lutas por poder. Ação espiritual nos bastidores. Mesmo nesse período sombrio, os mensageiros de Cristo continuaram trabalhando no plano espiritual e através de missionários encarnados, como Francisco de Assis, para manter viva a chama do Evangelho. 5. O Renascimento e a Era Moderna. O Renascimento e, posteriormente, o Iluminismo são apresentados como uma intervenção direta do plano espiritual para libertar a mente humana do jugo dogmático. A redescoberta da ciência, da arte e da filosofia gregas foi um movimento para preparar a humanidade para uma nova fase de progresso intelectual e, consequentemente, para a chegada de uma nova revelação. 6. O advento do Espiritismo. Emmanuel posiciona o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, como o Consolador prometido por Jesus. Seria a terceira revelação, sendo a primeira a de Moisés e a segunda a de Jesus, vindo em um tempo de maturidade científica para explicar racionalmente as leis espirituais, como a reencarnação, a lei de causa e efeito e a comunicabilidade com os espíritos. O Espiritismo teria a missão de unir ciência, filosofia e moral, religião, restaurando o cristianismo em sua pureza original. 7. O futuro e a missão do Brasil. O livro termina com uma visão profética sobre o futuro da humanidade. A Terra estaria se aproximando de uma nova transição planetária, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Neste contexto, Emmanuel atribui ao Brasil um papel central, designando-o como o coração do mundo, pátria do Evangelho. A nação brasileira teria a missão de ser um farol espiritual para o resto do mundo, exemplificando a fraternidade e vivenciando o Evangelho de Cristo em sua plenitude para guiar a humanidade na nova era. Detalhando a obra. Parte 1. A Gênese planetária e os exilados de Capela. 1. A formação da Terra. Emmanuel descreve a formação do nosso planeta como um projeto deliberado, executado por essa comunidade de engenheiros e siderais sob a direção de Cristo. A Terra foi preparada por milênios para abrigar a vida, tornando-se uma escola e um hospital para espíritos em diferentes estágios de evolução.
2. Os exilados de Capela. Este é um dos mais marcantes do livro. Emmanuel revela que, há milênios, um planeta do sistema estelar de Capela estava passando por sua própria transição para um mundo mais evoluído, um mundo de regeneração. Os espíritos daquele orbe, que eram intelectualmente muito avançados, mas moralmente rebeldes, orgulhosos e egoístas, não tinham mais condições de reencarnar lá. O exílio. Como um ato de misericórdia e oportunidade educativa, Jesus permitiu que esses espíritos fossem exilados para a Terra, um planeta mais primitivo. Eles reencarnariam aqui para aprender a humildade, a fraternidade e o amor, ao mesmo tempo em que impulsionariam o progresso intelectual dos habitantes primitivos da Terra. As raças adâmicas. Esses espíritos capeninos formaram as chamadas raças adâmicas e se espalharam pelo planeta, dando origem às grandes civilizações do Egito, Índia, Israel e às etnias arianas. Eles trouxeram consigo noções de agricultura, arte, ciência, escrita e organização social. No entanto, também trouxeram o orgulho, o preconceito, a guerra e os sistemas de castas, criando a dualidade de progresso material e estagnação moral que marca a história humana. Parte 2. As grandes civilizações e suas missões espirituais. Emmanuel analisa as principais civilizações da antiguidade como projetos espirituais específicos, cada uma com uma missão dentro do plano maior. Civilização egípcia. Sua missão era guardar os conhecimentos espirituais iniciáticos e a ideia de um Deus único, monoteísmo, ainda que de forma esotérica, restrita a iniciados. Os egípcios, descendentes diretos dos capelinos, tinham grande conhecimento sobre a vida espiritual e a reencarnação, mas esse saber se corrompeu ao ficar restrito a uma casta sacerdotal, levando à decadência. Civilização indiana, povo ariano. Sua missão era desenvolver a filosofia e a espiritualidade, aprofundando os conceitos de reencarnação e karma. Os Vedas são apresentados como uma herança espiritual da humanidade. No entanto, o orgulho racial levou à criação do rígido sistema de castas, deturpando a ideia original de hierarquia espiritual. O povo de Israel tinha a missão fundamental de consolidar o monoteísmo puro em uma base acessível a todos, preparando o terreno para a vinda do Messias. Liderados missionários espirituais como Moisés, eles receberam a lei como um código de conduta moral e social. Sua história é marcada por uma luta constante para manter a fé em um Deus único em meio a culturas politeístas. Grécia e Roma. Grécia teve a missão de desenvolver a razão, a filosofia e a beleza. Espíritos como Sócrates, Platão e Aristóteles foram missionários encarregados de preparar a mente humana para compreender conceitos mais abstratos e universais, pavimentando o caminho intelectual para o Evangelho. Roma teve a missão de desenvolver o direito, a organização e a disciplina. O Império Romano unificou o mundo conhecido, criou estradas e estabeleceu um sistema legal que, apesar de sua brutalidade, preparou a estrutura social e política para que a mensagem do cristianismo pudesse se espalhar rapidamente. Parte 3. O advento de Cristo e a deturpação do cristianismo. Este é o clímax da história espiritual da Terra. A vinda de Jesus. Emmanuel descreve a vinda de Jesus como a encarnação do próprio governador espiritual do planeta. Ele não veio fundar uma nova religião, mas sim trazer a lei do amor, a lição definitiva e o exemplo máximo para toda a humanidade. Se o Evangelho é o código de leis morais perfeitas para a evolução. O cristianismo primitivo. Os primeiros séculos do cristianismo são retratados como um período de pureza, simplicidade e verdadeiro amor fraterno, apesar das perseguições. A queda. A aliança do cristianismo com o Império Romano, a partir do imperador Constantino, século IV,
é vista como o início de uma longa e sombria noite espiritual. O poder político, os dogmas, os rituais e os interesses materiais corromperam a mensagem original de Jesus. A Igreja se transformou em uma instituição de poder temporal, dando início à Idade Média. Parte 4. Da Idade Média à Era Moderna. A Idade das Trevas. Período de grande estagnação intelectual e moral, dominado pela teocracia e pela intolerância. Mesmo assim, o plano espiritual enviou missionários como Francisco de Assis para reacender a chama do amor e da humildade. O Renascimento é apresentado como uma intervenção direta do plano espiritual. Os mesmos espíritos que haviam florescido na Grécia Antiga reencarnaram na Europa para trazer de volta a arte, a ciência e o humanismo, quebrando as correntes do pensamento medieval. A Reforma e o Iluminismo, a Reforma Protestante e posteriormente o Iluminismo e a Revolução Francesa, são vistos como movimentos necessários para quebrar o poder absoluto da Igreja e do Estado, promovendo a liberdade de pensamento e preparando o mundo para uma nova revelação. Parte 5. A missão do Espiritismo e o futuro da humanidade. O Consolador Prometido. Emmanuel posiciona o Espiritismo, codificado por Allan Kardec no século XIX, como a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Sua missão é restaurar o Evangelho em sua pureza original, explicando as leis divinas, como a reencarnação e a lei de causa e efeito, de forma racional e unindo ciência, filosofia e religião. A transição planetária. O livro termina com uma visão profética. A Terra está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Esse processo de transição é marcado por grandes dores coletivas, como guerras e crises sociais. O livro foi escrito às vésperas da Segunda Guerra Mundial. A separação do joio e do trigo. Assim como os capelinos foram exilados para a terra, os espíritos que insistirem no mal, no egoísmo e na rebeldia, e que não se afinarem com a nova vibração de amor e fraternidade do planeta regenerado, serão exilados para mundos mais primitivos, onde recomeçarão seu aprendizado. O novo mundo. O futuro da Terra será de paz, harmonia e cooperação, onde a ciência e a espiritualidade caminharão juntas. Emmanuel atribui ao Brasil um papel especial nesta nova era, como coração do mundo, pátria do Evangelho, destinado a ser um farol de espiritualidade para as outras nações. Conclusão. O livro A Caminho da Luz oferece uma visão teleológica da história, ou seja, uma história com um propósito final. Para Emmanuel, o caos aparente do mundo é, na verdade, uma manifestação da lei do progresso, guiada amorosamente por Jesus. A dor e o sofrimento são ferramentas pedagógicas para o despertar da consciência. É uma obra fundamental na literatura espírita, pois oferece um quadro de referência cósmico para a jornada da alma humana, inspirando esperança e responsabilidade no processo de construção de um mundo melhor. Oferecendo uma releitura épica da história humana, infundindo propósito e significado em eventos que, de outra forma, pareceriam caóticos. É um convite para enxergar a história não como um campo de batalha de nações e ideologias, mas como uma grande escola evolutiva, onde a humanidade, guiada pelo amor de Cristo e seus prepostos, caminha lentamente entre erros e acertos em direção à luz. Para os espíritas, é uma obra fundamental que oferece um panorama cósmico da jornada humana e reforça a fé em um plano divino, benevolente e justo. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos espíritos.